Bom dia, boa tarde, boa noite ou o que seja a todos e todas. Eu sou o professor Breno e estou retornando aqui para mais uma aula de literatura. Agora, os exercícios sobre a segunda. Bom, na primeira questão, a gente tem aqui um pequeno trecho de um ensaio do Antônio Cândido, que é um dos grandes críticos da literatura brasileira, em que ele começa a fazer um paralelo entre o romance regionalista aqui da segunda fase do modernismo com o regionalismo que estava lá se ensaiando lá no romantismo brasileiro. Então ele pega o gancho da obra do Franklin Távora, que mostrou um pouco de uma vertente do norte, do nordeste também brasileiro, ao falar de narrativas que expressasse um pouquinho mais a cultura longe do Rio de Janeiro, que era o grande centro ali das narrativas, principalmente na prosa urbana do José de Alencar. José de Alencar que também de alguma forma produziu romance regionalista. Então ele diz o seguinte: no decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. Bom, até aqui ele diz o quê? Que a literatura brasileira pode ser polarizada, né? Por conta dos fluxos migratórios que houve no Brasil, das diferentes etnias e das culturas que assim se promoveram a partir dessas influências chegadas aqui. E aí a gente também tem um pouquinho da influência indígena, porque nem todos os povos indígenas, eles são o mesmo, eles são diversos. Então os povos indígenas do sul do Brasil podem ser muito distintos dos do norte ou do centro, né? Então soma-se isso à influência europeia, gera uma espécie de cultura muito distinta dentro do próprio território nacional. Por isso deu os romances regionais que publicou o título geral de literatura do norte. Em nossos dias, o escritor gaúcho Viana Mug procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas refletindo as características locais. Bom, isso daqui basicamente é o nervo central do regionalismo. O regionalismo expressa a pluralidade cultural de um Brasil que, conforme a região, conforme o estado, se mostra muito distinto do que há no outro, certo? Então vamos lá para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: com relação à valorização do romance regionalista brasileiro, do homem da paisagem de determinadas regiões, sabe-se que, vamos lá para as alternativas. A. O romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e de aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. Primeiro ponto: imigração europeia é recorrente, muito mais forte aqui no sul do Brasil, mas isso não é algo exclusivamente nos estados do sul do Brasil. Então a questão ela até se aprofunda sobre uma verdade. Mas o romance do sul do Brasil não apenas se caracteriza pelo cenário urbano, mas também por ambientes um pouquinho mais amenos e bucólicos e rurais, certo? Então não, letra A não, não é apenas a temática urbana que predomina no romance do sul do Brasil, certo? B. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, teve a prosa urbana, a prosa regionalista, né, sertaneja, de alguma forma indianista, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. Bom, essa tese é verdadeira, mas ela não se encaixa com a proposta da questão, que está falando sobre o que? O romance regionalista, certo? Se é romance urbano, não é um romance regionalista. Então a letra B também não é. Na letra C ele diz o seguinte: o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos mesmos favorecidos. Bom, lembrando lá da aula sobre a segunda fase do modernismo, falei que a Revolução Russa em 1917 foi um ponto de partida para as novas reflexões e possibilidades de reestrutura social no Brasil. Ou seja, a luta de classes se tornou um tema permeável dentro da literatura, ou seja, discutir quais as questões do homem, onde está situado esse homem, em que tempo esse homem está situado. E quando a questão diz o quê? Expressando a vida do homem em face da natureza agreste, ou seja, um solo infértil, improdutivo, que leva o homem à sua própria miséria e impossibilidade de ser frutífero naquela terra. E o ponto de vista mesmo favorecidos, a gente está falando sobre o centro da segunda fase
do modernismo e principalmente da prosa, ou seja, uma prosa que favorece as discussões sobre o senso de classe. Então, letra C, certo? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem um versinho do Vinícius de Moraes. Vamos lá fazer uma leitura breve desses versos. E o olhar estaria ansioso, esperando, e a cabeça, ao saber da mágoa, balançado, e o coração fugindo, e o coração voltando, os minutos passando, e os minutos passando. Percebam que a gente tem uma repetição quase que paralela de uma estrutura aqui nesse poema, que é e o olhar, e a cabeça, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, os minutos passando. Esse e como conectivo e esse a, ou seja, esse pronome definido, vão ser uma frequente repetição ali. Então, a figura de linguagem que a gente vai buscar aqui está vinculada a essa repetição recorrente nessa estrofe. Vamos lá para as questões. A. Metáfora expressa pela analogia entre o ato de esperar e o ato de balançar. Até pode ser, mas ele não se aprofunda, como se a espera fosse uma balança em si. Letra A não vai ser. A sinestesia, manifestada pela referência à interação dos sentidos, visão e coração no momento da espera. Até pode ser, mas ele não sobressalta, ele não evidencia essa espera, que é o coração que está esperando, o coração fugindo, o coração voltando. Mas temos o polissindeto, que é essa repetição de estrutural, como eu passei aqui, caracterizado pela repetição da conjunção coordenada aditiva, ó, a aulinha de gramática com a Prof. Elis, que vai chegar, conjunção coordenada aditiva, somando a ideia de adição, de somar, né? E o olhar, a cabeça, o coração e os minutos. Então, letra C, certo? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem os versos de Drummond que fala o seguinte: da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite e sangue, não sei. Por entre os objetos confusos, mal redimidos à noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos de aurora. Então, aqui nesse poema, se vocês percebem, nesse estilhaço, as garrafas, os líquidos, as cores, ele faz o quê? A junção do branco do leite e do rubro, do vermelho, né? Do sangue. Então ele faz essa junção de tonalidade para formar aquela cor, um pouco aquele rosa meio leitoso, aquela cor rosácea que tem no amanhecer, na aurora. Certo? Então vamos lá para as questões. Nos fragmentos acima, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente a aurora, na soma do leite, das cores do leite e do sangue. O que permite visualizar este momento do dia corresponde a objetos confusos mal redimidos da noite? Não. A aurora é a transposição da madrugada para a noite, transformação, certo? Então, nada tem a ver com os objetos redimidos apenas da noite. Letra A não há. A garrafa estilhaçada e o ladrilho sereno, de novo, não é os objetos. A aproximação suave de dois corpos, essa aproximação suave que ele coloca no poema é metafórica, né? Não há corpos ali, há apenas a substância, o elemento líquido ali, né? Então, letra C também não. O enlace amoroso de duas cores, perfeito. Quando ele fala da junção do branco, do leite, do vermelho, do sangue, ele fala do enlace amoroso de duas cores, que assim formam a aurora. Vamos lá para a próxima. Como o próprio título indica, no Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, os romances têm como referência nuclear já frustrada rebelião na Vila Rica do século XVIII. No entanto, deve-se reconhecer que a base histórica utilizada no poema, que é a mesma base histórica que se tem lá no arcadismo, converte-se no lirismo transcendente e amargo que caracteriza as outras obras da autora. Curiosamente, o Romanceiro da Inconfidência ele não tem o mesmo amargor e aquele teor de solidão que a Cecília provoca na outra parte da sua obra lírica, né? Então essa base histórica não vai refletir aquele amargor comum, vai ser um amargor um pouco diferente, entrelaçado com o momento histórico que ela passa, certo? Então letra A também não. B. As intenções ideológicas da autora. Nossa, aqui já diverge muito, porque a Cecília não colocou essa obra com intenções ideológicas. Ela apenas pegou um momento histórico para ser tema do seu lirismo e da sua narrativa. E a estrutura narrativa do poema empresta ao texto as virtudes de uma elaborada prosa poética. Sim, é uma boa, uma prosa poética muito bem construída, muito bem rica e elaborada, tanto na sua linguagem quanto na sua capacidade de versificação.
mas não há uma intenção ideológica da Cecília ao trazer esse poema. Então, letra B também não vai ser. Na C, ela diz o seguinte: a imaginação poética da autora dá à autora a possibilidade de inferir no curso dos episódios essenciais da rebelião, alterando-lhes o rumo. Cecília não altera o rumo daquela rebelião em Vila Rica, ela retrata e traz apenas episódios paralelos ao que está acontecendo. Então ela não usa aquele poder da imaginação que é mais comum dentro da prosa de ficção. Então letra C também não. Letra D, a matéria histórica tanto alimenta a expressão poética, sim, no desenvolvimento dos fatos centrais quanto motivo do lirismo. Perfeito, a Cecília apenas pega esse momento, que é a Inconfidência Mineira, como tema da expressão poética, desenvolve os fatos centrais, os fatos que estão dentro da história, dentro da narrativa histórica, certo? E, a partir desses fatos, ela cria um lirismo com o que já há. Então, ela apenas traz o quê? Um olhar lírico sobre os fatos históricos. Isso é o romanceiro da Inconfidência, certo? Vamos para a próxima. O estilo conciso, a linguagem sóbria, a técnica da interiorização e análise psicológica caracterizam principalmente na sua obra Angústia. Falei na aula passada, não me prolonguei falando dessa obra, mas citei Vidas Secas, mas está lá citado na obra que Angústia é uma obra de Graciliano Ramos. Então, letra C, certo? Vamos lá para a próxima. A obra de Jorge Amado, em sua fase inicial, aborda o problema da... Lembra que eu expliquei lá que o Jorge Amado tem basicamente duas fases. Uma que está mais voltada para aquele erotismo da mulher baiana, que tem um pouco de envolvimento com cenários urbanos e tem algumas discussões morais. E já a primeira se volta mais sobre uma luta de classes, sobre um socialismo lírico, que foca basicamente no ciclo do cacau no sul da Bahia. Então a gente vai ter a letra C escancarada aqui, a luta de posse da terra na região cacaueira de Ilhéus, certo? Vamos para a próxima. No ciclo inicial da obra de José Lins do Rego, o processo construtivo do romance é a narrativa introspectiva, a narrativa crítica, analítica, psicológica ou memorialista. Essa primeira fase que ele cita do José Lins do Rego é aquela fase em que a gente tem aquela obra Menino do Engenho, que conta a história do menino Carlos a partir da morte da mãe, do conflito com o pai, né? E ele vai para o engenho do avô e vive um novo universo de descobertas e também de reflexões sobre aquele ambiente patriarcal, certo? E essa obra, eu citei lá que ela é uma obra de cunho memorialista, porque já é o Carlos tardiamente contando essas histórias que se seguem, como Banguê, Doidinho, Moleque Ricardo e Usina. Então, obras com tom memorialista. Letra E, certo? Vamos para a 8ª e última questão. Fecundo, contador de histórias regionais, definiu-se certa vez apenas um baiano romântico e sensual. Aqui não tem segredo, gente. Ao ouvir falar de um baiano romântico e sensual, logicamente vocês têm Jorge Amado como única referência a este termo, essa frase, esta colocação. Certo? Hoje é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até breve. Tchau!